Olá, águias, tudo bem? Mais uma vez aqui para a nossa quarta aula falando de finanças. Que fantástico, né? É um tema que nós falamos o dia todo, para sempre, e vamos para nosso quarto encontro falando de finanças. Eu sou o professor Juliano e estarei com vocês nessa aula, e vocês já me conhecem de outras. E não esqueça, clique lá no canal do YouTube dos Guardiões, inscreva-se, compartilhe com amigos, familiares, e isso será fantástico para você e para eles. E aí, vamos falar do que hoje? É o nosso quarto tema, falamos de dinheiro, falamos de conselho, falamos de dívida e agora nós vamos falar de trabalho. Escutem uma eca por aí? É isso mesmo, mas vamos ver o que é trabalho, segundo a palavra de Deus. O trabalho ele pode ser realizador ou ele pode ser frustrante, certo? Depende da nossa compreensão, da perspectiva que Deus tem sobre o trabalho. Em média, as pessoas gastam, sabe quantas horas de suas vidas envolvidas com o trabalho? 100.000 horas envolvidas com o trabalho. Para muitos isso não é um problema, pois eles gostam do que fazem. Para outros, a única coisa que sentem em relação ao trabalho é uma tremenda frustração, um cansaço, um desânimo. Mas nós estamos envolvidos em algum tipo de trabalho, todos nós. Sim, você também. O seu trabalho hoje qual é? É estudar, é se preparar, é ter conhecimento, absorver conhecimento para a sua vida. Então é importante que você tenha a perspectiva correta em relação ao que Deus, o nosso Senhor, pensa e escreve sobre o trabalho. E aí você vai começar a entender os porquês do trabalho. Essa semana nós vamos trabalhar sobre um texto que está em Colossenses 3, 23 e 24. E você deve e busque memorizá-lo. Diz o seguinte: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor seu Deus, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Começaram a entender a função e o significado do trabalho? E no teu caso, de estudar, ou todos os dias, ou algumas vezes, você está fazendo para Deus e não para o seu pai ou para a sua mãe. Então faça de todo o seu coração. Vamos lá? Vamos para a Bíblia? Em Colossenses, abra lá sua Bíblia, que agora nós vamos entender um pouquinho a parte de Deus no trabalho. Colossenses 3, versículos 23 e 24 diz o seguinte: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Você deve estar perguntando: nossa, o professor não leu o texto na apostila, é o mesmo que ele acabou de ver. Eu quero convidá-los a manusear a palavra de Deus, não simplesmente numa folha de papel, porque na sequência desse texto que eu acabei de ler, existem vários outros importantíssimos para a sua vida. Então torne como hábito a leitura da palavra, a leitura da Bíblia. Vamos lá? Vamos ao princípio agora, lá em Gênesis 39. O que diz Gênesis 39, do 2 ao 5? Ele diz o seguinte, a palavra: o Senhor está com José, de modo que este prosperou, e passou a morar na casa do Senhor egípcio. Quando ele percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-se o administrador de seus bens. José tornou-se o administrador dos bens do egípcio. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor
abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Você viu que tremendo o que Deus faz utilizando pessoas para o trabalho e multiplicando a bênção. Então, a parte de Deus no trabalho, lá em Colossenses, ele disse o que nós receberemos de Deus, se formos fiéis no trabalho ou no estudo. O que receberemos? A recompensa da herança, pois estamos servindo ao Senhor nosso Jesus. E o que mais a Bíblia já nos falou? Sobre usar as pessoas no trabalho para abençoá-las e abençoar a outros. Vamos para mais um texto? Em Êxodo 36, versículos 1 e 2, diz o seguinte: Assim, Bezalel, Aholiabe e todos os homens capazes, a quem Senhor concedeu destreza e habilidade para fazerem toda a obra de construção do santuário, realizarão a obra como o Senhor ordenou. Então Moisés chamou Bezalel e Aholiabe e todos os homens capazes a quem o Senhor dera habilidade e quem estavam dispostos a vir realizar a obra. Mais uma vez, pessoal, Deus utiliza você, homens e mulheres, para fazer e realizar o trabalho. Só tem um pequeno detalhe nesse texto: você precisa estar disposto ao seu estudo. Deus pode capacitá-lo. Está escrito aqui. Ele vai te dar habilidades na maneira e na forma de estudar, que esse é o momento da sua vida. Se você já faz algum trabalho manual, alguma coisa que isso te enriquece, se você tem um dom para os instrumentos, coloque isso diante de Deus. Aqui está escrito, mas primeiramente esteja disposto a isso. Vamos para Salmos 75, versículo 6. O que fala? Não é do Oriente nem do Ocidente, nem do deserto que vem a exaltação. É Deus quem julga. Então, águia, você está fazendo algo para seu pai, para sua mãe, está estudando só para agradá-los? Mude a sua forma de pensar. Você tem que fazer isso e precisa fazer isso como se estivesse fazendo a Deus. Ele vai lhe capacitar, ele vai colocar para você a forma correta e você estará agradando a ele. Certo? Muito bem, essa é a parte de Deus no trabalho. Você viu que ele capacita, que ele orienta e que ele faz com que você seja abençoado e abençoe outras pessoas. E agora vamos entender um pouquinho a nossa parte sobre o trabalho. Ok? Vamos ler novamente o versículo de Colossenses. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Vejam que maravilhoso esse texto, nós já o lemos 3 vezes e é o texto que você vai levar para essa semana e para a sua vida sobre trabalho. Devemos nos empenhar na realização do nosso trabalho, no nosso estudo. Por quê? Pois servimos a quem? Quem vai nos recompensar? Quem vai nos julgar? O nosso Senhor. Então dedique-se, esteja aberto ao seu estudo, a ajudar na sua casa, ajudar seus pais, ok? Vamos em frente? E o que mais a Bíblia nos fala? Vamos lá em Provérbios agora, Provérbios 6, versículos 6 a 11, diz o seguinte: Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono?
tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. Uau! Então, águia, comece realmente a levantar voo. Não fique no ninho esperando o acontecer. Faça acontecer. Você está vendo que a palavra de Deus orienta e a palavra de Deus alerta para essa questão de estarmos acomodados. Então, busque realmente que você torne-se um águia, um fiel a Deus. Provérbios 18, vamos lá? Versículo 9, diz o seguinte: quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói. Então, se você está relaxado, se você está folgado, você é considerado irmão daquele que destrói o trabalho e destrói a forma de estudo. Portanto, levanta, siga em frente, ore a Deus, entenda a palavra de Deus sobre isso. Muito bem, vamos agora a um outro texto que está lá em achei. Tessalonicenses, capítulo 3, versículos do 7 ao 10. Fala o seguinte: pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente. Quando estivermos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. De novo, se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Então, nós temos o dever e a obrigação de fazermos a nossa parte como trabalho. No seu caso, outra vez, como estudo. Porque se não o fizer, não coma. Simples assim. Segundo esses versículos que nós lemos até então, para quem nós realmente trabalhamos? Ou, para quem nós estudamos? Por que você está estudando? Não simplesmente para ir à escola, passar de ano, porque meu pai mandou. Você serve a um Deus, e é um Deus que cuida de você. E você está levando a sério os seus estudos? O nosso tempo mudou. Até 6 meses atrás você ia todos os dias à escola, você fazia sua tarefa na escola, você compartilhava com amigos. E agora? Você se sente solitário, um pouco desorientado? Você já sabe a quem pedir a orientação. Nós vimos numa aula, que foi a segunda aula, sobre conselho. Seus pais estão aí, então dedique-se, esteja disposto a Deus para que Ele possa lhe orientar a forma melhor de estudar nesses momentos onde nós estamos trabalhando e estudando em casa, isolados. Como o entendimento vai mudar a sua atitude sobre trabalho e estudo? Esses versículos com certeza vão te orientar. Leia, releia, memorize e detalhe, pratique o que está na palavra de Deus. Hoje nós falamos um pouquinho sobre a perspectiva correta de trabalhar e estudar. Todo trabalho honesto é válido, todo estudo de forma competente é válido. E a parte de Deus e a nossa parte no trabalho precisam estar unidas. Você precisa dedicar-se mais, você precisa deixar que Deus o conduza, o orientando através da sua palavra. Então, recapitulando, falamos sobre dinheiro, falamos sobre conselho, falamos sobre dívidas e agora finalizamos esse módulo de finanças falando sobre trabalho. Você percebeu que um fala com o outro, um tema fala com o outro, mas acima de tudo, Deus está no controle
através da sua palavra e você precisa fazer algo essencial para isso: dedicar-se. Dedicar-se e dedicar-se à palavra e à orientação de Deus. Seja fiel, águia. Deus está no controle e quer você ao lado dele. Fiquem na paz, vamos nos ver em breve, espero que na igreja, mas mesmo assim, através do YouTube, dos canais de comunicação, nós vamos nos falando. Certo? Um forte abraço e estou à disposição de vocês. Valeu!